Olá, sexto ano, tudo bem com vocês? Mais uma semana, espero que estejam bem, estejam se cuidando. Estamos agora dando continuidade ao conteúdo de água. Daqui a pouco eu vou passar, depois dessa aula, eu vou passar as atividades que eu não passei na semana passada, da aula que eu dei, né, na aula online. Não cheguei a passar exercícios referentes a essa aula, tá? Mas já eu vou passar para vocês. Então vamos lá. O futuro da água no planeta, página 78. Tô aqui com o livro digital. Quem quiser acompanhar aqui mesmo, quem não tem o livro ainda, quem não buscou lá na escola, vá lá, busque, para vocês poderem adiantarem não, colocar em dia as atividades do livro e poder acompanhar, né? Mas quem quiser acompanhar no livro também fique à vontade. Então vamos lá. Como é que está a água hoje? Como está hoje a água no nosso planeta? Aqui tem alguns cartazes, né? Brasil pede água, tomar água nos dá vida, tomar consciência nos dará água. Água, cada gota conta. Então a gente tem aqui a conscientização, né? Cartazes para uma conscientização de fazer um uso correto, um uso sustentável da água, né? E a gente sabe que a gente vive num momento, até um tempo crítico, de água potável. Vocês viram isso, por mais que que o nosso planeta seja um planeta, né, planeta água, uma água potável, ela é menos de 1%. Então essas frases, o que elas têm em comum? A preocupação com o futuro da água no nosso país. Então a ONU, a Organização das Nações Unidas, ela considera escassez de água a disponibilidade de menos de 1.000 metros cúbicos anuais de água doce para cada pessoa. Então essa medida propõe metade da população mundial em países com escassez de água, tá? Então já foi decretado essa escassez e a necessidade da gente poder usufruir de maneira correta. Bom, então vamos a alguns pontos importantes que vão prejudicar o acesso ao equilíbrio do volume de água que tem aqui no nosso país, né? Quais são os pontos que a gente precisa entender, né, que vem causando sérios danos ambientais e prejudicando a qualidade de água no nosso país, água potável, tá? Então vamos lá, ponto 1, Brasil é o país campeão mundial em desmatamento. Então o que acontece? A gente sabe que a floresta ela vai absorvendo água e elimina grande parte dela para onde? Para a atmosfera. E aí vai contribuir para as chuvas aqui, onde a gente mora, mesmo que a água tenha evaporado lá no sertão, na Amazônia, né? Já falei sobre isso. Então, as florestas elas são de grande importância, também para proteção e fixação do solo ao redor de rios, lagos e outros corpos d'água. Então, uma floresta, né, um agrupamento aí de árvores, elas ficam ali com as suas raízes fixadas para proteger o solo, evita a erosão, né? Porque ele está fixando o solo ao redor dos rios, evita a erosão, assoreamento dos rios, tá? Então, tá um desenho bem simples daquilo que eu já havia explicado para vocês. Que as plantas, né, as árvores, elas transpiram, eliminam o vapor d'água, se condensa e cai em forma de chuva, tá? E ajuda a manter os nossos rios, lagos aqui. Então, assim, o desmatamento ele vai expor o solo das margens de rios e lagos e dos arredores das nascentes dos rios. Então, o desmatamento vai deixar os solos mais vulneráveis, mais fracos, né? Ao impacto, quando vir água da chuva, aquelas chuvas fortes, vai causar grandes impactos. Então, sem essas florestas, o que acontece? Vai amortecer o impacto da água da chuva, né? Então, assim, como a força dos rios vão remover e arrastar o solo das margens para dentro dos corpos d'água, vai diminuir a profundidade, isso sem as florestas. O que acontece? Sem as florestas vai ter um impacto tão grande
que o solo que vai estar ali vai ser arrastado, diminuindo a profundidade. Então, a gente vai ter um rio mais ralézinho, mais frágil. E o espaço de circulação de água nesses ambientes vai diminuir. Então, os rios e lagos vão ser... vai favorecer mais o quê? Inundações. E vai destruir lavouras, infraestrutura da cidade. E causando também transtornos para a população. Pessoas que dependem ali para sua subsistência, a pesca, vai estar comprometido aquele ecossistema ali aquático. Então, por isso a importância dessas florestas, das matas, tá? Da cobertura vegetal, que ficam principalmente nos córregos, nos lagos, nas represas e nascentes. Então, agora vamos entender a importância da mata ciliar. Então, assim, são chamadas também de matas de galeria, porque elas são importantes para o equilíbrio do ecossistema, desses ecossistemas de água doce. Então, como vocês estão vendo nessas imagens aí, a gente tem a proteção aí, a proteção dos cursos dos rios contra o assoreamento, né? Elas abrigam diversas espécies, como aves, pequenos mamíferos. E desse outro lado, o desmatamento, a destruição dessas matas ciliares, que vai promover um solo aí desprotegido, vai favorecer o assoreamento, né? Esse arrastamento aí do solo para os cursos d'água e tornando eles mais rasos. Vai diminuir a sua profundidade e comprometer a biodiversidade, né, gente? As espécies que dependem ali daquele local vão ficar completamente comprometidas. Então, como eu falei, as folhas das árvores vão diminuir o impacto das chuvas sobre o solo, tá? A gente já tá vendo aí bastante sobre a importância das matas. Bom, então, com relação ao novo Código Florestal, falando da importância das matas ciliares, reconhece essa formação vegetal como categoria de áreas de preservação permanente, ou seja, significa que a gente não pode mexer, não pode tocar, que toda a vegetação natural, seja arbórea ou não, constituindo as margens dos corpos d'água, como rios, lagos, ao redor de nascentes e de reservatórios, deve ser preservada, ou seja, não pode ser alterada ou removida. O homem não pode tocar, que são as APPs, áreas de preservação permanente. Então, assim, grande massa de vapor de água que se forma lá no Oceano Atlântico são transportadas pelo país, mantendo o clima característico das regiões. Eu já falei sobre isso aqui com vocês. Ao chegarem às áreas desmatadas, vão formar chuvas que atingem o solo, retirando as substâncias nutritivas e levando-as aos rios. Então, vai tirar também muito nutriente, quando na verdade deveria ficar no solo ali retida e ser absorvida pelas plantas. Então, se você não tem planta, os nutrientes, né, não vai ter como ser absorvido, porque não tem raiz para segurar ali aqueles sais minerais. Então, eles vão ser levados, arrastados. Então, o resultado disso é o quê? É a redução do vapor d'água, uma vez que a gente diminui a quantidade de mata ciliar. Então, a redução do vapor de água do ar e menos umidade evaporada da floresta, causando a redução das chuvas em diversas regiões do Brasil. Então, não vai atingir só aquela área que foi desmatada, como eu falei para vocês, os rios voadores. Então, é o que eu falo, a chuva que cai aqui, onde a gente mora, é água lá da Amazônia, de outros lugares. Não é simplesmente daqui, evaporou a chuva daqui. Então, a gente tem que se atentar sobre a preservação como um todo, tá? Então, a chuva que chove aqui, a água que cai aqui é água de longe, que ela vem. Então, se você desmatar, mesmo que seja longe, não é perto da minha casa, então não tô nem aí. Lê do engano, porque se a gente tiver cúmplice, né, de desmatamento, ajudar a provocar pessoas, a gente sabe que então, numa atividade agrícola, né, onde se ocorre muitas das vezes um desmatamento muito grande numa certa região, vai afetar em outros lugares, porque o regime de chuva vai diminuir, tá? Então, isso é uma situação para a gente pensar. Segundo ponto, desertificação no Brasil. Então, o que vem a ser a desertificação? O nome já é bem sugestivo, o deserto, né, vem de deserto. Então, é o processo da perda da qualidade do solo
e principalmente da umidade necessária no ambiente. Então, se torna um ambiente pobre, sem vegetação, sem umidade, cada vez mais quente. Então, os principais causadores desse problema são o desmatamento, que a gente falou, uso de áreas verdes para pasto, né, a criação de gados, enfim, plantação, falta de projetos de irrigação, né, para molhar, queimadas, né, que também é uma coisa assim, muito, cada vez mais, todo ano aumenta o desmatamento no nosso país, principalmente lá na Amazônia. A mineração, né? Então, todas essas ações vão reduzir a cobertura vegetal e vai ocasionar no quê? Terrenos arenosos, perda de água do subsolo, possibilidade de erosão eólica. Então, são vários, às vezes, vocês verem, um fator, né, o desmatamento, por exemplo, pode desencadear diversas consequências. Então, ilustrando aí essa página, a gente tem as etapas do processo de desertificação. Etapa 1, a gente ainda tem a proteção do solo, né? Contra a degradação, as raízes estão sustentando o solo. Só que aí, com o desmatamento, as queimadas, a agropecuária intensiva, o uso de agrotóxicos, as práticas inadequadas de irrigação vão começar a iniciar o processo de desertificação. Na etapa 2, a gente já tem parte da mata nativa derrubada. O solo já vai ser utilizado para plantações, pastos, sem a proteção das raízes, vai perder matéria orgânica e aí começa a ter as camadas removidas. Aí vai favorecer a erosão, deslizamento de terra, assoreamento de rios. E na etapa 3 já está mais crítico, né? Então ali a gente não vê mais nutriente algum, tá? O terreno vai sofrer com calor intenso, o vento, a água, vai deixar apenas areia e rocha, né? Formando mesmo um deserto, né? Então a recuperação total pode demorar séculos, essa aqui é a verdade. Essa charge aí vai ficar para vocês analisarem. Cresce logo, preciso de uma sombra, né? O homem que causou isso agora está reclamando porque ele está doido para que cresça uma árvore sequer. Então aí vocês vão tirar suas próprias conclusões dessa charge e responder essas perguntas. O ponto 3, o lançamento de esgoto nos corpos d'água. Então isso também tem um outro problema aqui no nosso país, em que infelizmente a maior parte do esgoto do nosso país é lançado aonde? Na água, tá? Então, a água tem uma importância na higiene de tudo que nos cerca. Então, para cada gota de água utilizada, uma gota de água suja é produzida. Então, essa água proveniente das casas, né, das escolas, hospitais, vai receber toda a sujeira e matéria orgânica possível. Então, a gente chama de esgoto. A gente sabe que o esgoto ele vai poluir rios, lagos, né? E às vezes, como eu falei, lançado diretamente aonde? Lá nos oceanos, né? Inclusive já tem praias há muitos anos já que são impróprias para banho por isso, pela quantidade enorme de coliformes fecais, micro-organismos que podem causar doenças, né? Mas muitas pessoas ainda teimam, infelizmente. Então tem um exemplo aí de uma tubulação em muitas cidades que ocorrem isso. E a gente que recebe o nome de quê? De emissário. Então, infelizmente, muitas praias aqui do nosso país, o esgoto é liberado próximo a regiões onde se concentram os banhistas. Ponto 4, lançamento de lixo e as enchentes. Então, outra coisa, jogar lixo nas ruas, vai entupir bueiros, né, entupimento das bocas de lobo, impedindo que a água siga o seu caminho. Além de que o lixo apresenta micro-organismos que podem causar sérios problemas de saúde. E outro problema que vai agravar a situação das enchentes é a impermeabilização do solo, coberto pelas calçadas. Então, o que acontece? A gente tem aí as ruas asfaltadas, ruas e casas, enfim. Vai dificultar a infiltração, a penetração da água da chuva. Então,
vai em direção a água para lugares mais, em regiões mais baixas da cidade. Então vai ter bastante enchente, principalmente quando chove muito, tá? Ponto 5, jogando água fora, vazamentos. Então, a gente tem tubulações, transporte de água de estações de tratamento até as nossas casas. A água passa por inúmeras tubulações. Então, foi constatado que muitas dessas tubulações apresentam vazamento. Vazamentos onde muita água tratada é perdida, né? Outro ponto triste. Uso inadequado de água, né? Quanto que a gente usa de água por dia, né? A gente usa de maneira correta ou não? A gente poderia estar evitando desperdício? Então, muita água potável tratada limpa é jogada fora pelo ralo. Então, como é que a gente resolve isso? Então, cada pessoa vai ser responsável por evitar o desperdício com ações simples de economia, como diminuir o tempo no banho, não deixar a torneira pingando, usar água da chuva para lavar calçadas, regar plantas. Então, assim, reutilizando água da máquina para lavar calçada, para lavar varandas. Então, você mesmo, como cidadão, colocar ali cisterna para captar água da chuva. Eu mesmo faço isso aqui na minha casa. Então, quando a conscientização, consumimos menos, a gente preserva, conserva e protege mais o meio ambiente. E aí vai reduzindo os problemas dos recursos hídricos, evitar alteração significativa nos estoques de água do planeta. Então, assim, a gente consegue água limpa para todo mundo, o equilíbrio no ciclo da água e a manutenção da biodiversidade. Já estamos finalizando. Então, para a gente pensar aqui, o ouro tem muito valor e pouca utilidade, comparado à água, que é a coisa mais útil do mundo e não lhe damos valor, né? Não lhe dão valor. Realmente, Platão já disse isso, né, gente? Há 426, 348 a.C. Então, realmente é um direito de todos, mas a gente também, acho que é um dever, sim, cuidarmos do planeta para que a água esteja sempre bem, bom estado, e o nosso dever não tem jeito. A gente zelar pela qualidade da água, não só pela quantidade, né? Porque pela qualidade como um todo. Então, como é que a gente pode sensibilizar e conscientizar a população mundial de que a água é um bem precioso que deve ser submetido a cuidados e proteção dos recursos? Então, é pra gente pensar, vocês pensem aí, que é desde cedo que a gente vá estabelecendo padrões, comportamentos para melhoria mesmo da qualidade de vida. E a água, como a água é vida, então a gente precisa zelar muito por ela e pelo meio ambiente. E a água sagrada como líquido sagrado nas práticas religiosas, tá? Pra gente finalizar aí. Então, em muitas religiões, ela simboliza vida, pureza, regeneração, tá? A criação, até a conquista de terras, desde a criação, né? E citam a água nas suas publicações. Então, um exemplo, as águas do rio Ganges, na Índia, nascem limpas e cristalinas nos Himalaias. E no continente recebe a poluição ao percorrer a longa jornada pelas cidades. Então, além de ser uma das áreas mais povoadas do mundo, recebe devotos de outros locais para os seus rituais religiosos em que pelas suas águas buscam a purificação espiritual, tá? Então, aí é o ritual no rio Ganges, tá? E olha que doideira, é ritual deles lançar nesse rio Ganges cadáveres de familiares e principalmente de crianças, né, grávidas ou pessoas consideradas puras. Bom, então é isso. Agora eu vou deixar para vocês exercícios. O que eu vou fazer? Então, eu não vou passar exercícios desse assunto, até porque a gente daqui a pouco vai finalizar esse assunto, já vai finalizar o terceiro bimestre. Vou deixar para a próxima aula para a gente fazer os exercícios desse conteúdo aqui, desse assunto que eu falei hoje, para a próxima semana. Então, o que vocês irão fazer vão ser os exercícios referente à aula que eu dei na semana passada, tá? A aula que eu dei na semana passada. Isso inclui a página 77. Eu tô vendo de trás para frente, tá, gente? 77, 76
76, 76, 75, 75, deixa eu ver se tem mais. 66, tá? 66, 64, né? 65, 64. Então, dá 64 a 77, tá bom? São exercícios tranquilos, tá? Para vocês estarem fazendo. Textinho, aí tem exercício que é para desenhar, tá bom? Então, é isso. Então, meus amores, um beijo e fiquem com Deus.